Olá, meu nome é Alessandra, eu sou aluna do nono semestre do curso de Ciências Biológicas e estou cursando a disciplina de Direito Ambiental. E agora eu vou dar uma pequena aula para vocês sobre unidades de conservação. Vamos ao primeiro tópico, que é a introdução. Bom, sobre a origem das unidades de conservação. A Constituição Federal de 1988, em seu capítulo 6º, do meio ambiente, no artigo 225, fala que todos nós temos o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida. E também fala que é nosso dever, o dever da coletividade, defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, o poder público deve definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através da lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Bom, ainda sobre a origem das unidades de conservação, desde o início da civilização, os povos reconheceram a existência de sítios geográficos com características especiais e tomaram medidas para proteger. Esses locais estavam relacionados com mitos, com crenças antigas e também com a presença de água e recursos que eles podiam utilizar para se alimentar. As áreas protegidas existem desde o ano de 250 a.C., é o que acredita-se, quando na Índia já se protegiam certos animais, peixes e áreas florestadas. Já o conceito moderno, o que trouxe o conceito moderno que nós conhecemos de unidade de conservação. Duas principais criações foram responsáveis pelo reconhecimento desse conceito moderno, que é a criação do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, em 1872, e do Parque de Yosemite, em 1890. Porém, já antes mesmo dessa criação desses parques, outras iniciativas já existiam, como as reservas de caça da realeza europeia. Bom, após isso, a criação desses parques, as unidades de conservação começaram a surgir como ferramentas de preservação e conservação dos recursos ambientais. Bom, já no Brasil, André Rebouças foi o pioneiro no que diz respeito ao surgimento de uma ética conservacionista no país e defendeu a necessidade de criar parques nacionais no Brasil. Houveram iniciativas de criação de parques nacionais no Brasil, porém, em 1937 foi a criação do primeiro Parque Nacional do Brasil, que foi o Parque Nacional de Itatiaia, que é um parque de proteção integral e que está presente no Rio de Janeiro. Bom, por fim, é importante a gente definir o que são unidades de conservação. Em 18 de julho dos anos 2000, foi sancionada a Lei nº 9.985, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC. E essa lei estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. No artigo 2º, essa lei define a unidade de conservação como um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público com objetivos de conservação e limites definidos sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Bom, agora a gente vai entrar num tópico onde nós vamos ver alguns artigos do SNUC, artigos esses que eu achei com tópicos mais importantes. Óbvio que todo o SNUC é muito importante, mas eu selecionei alguns, porque senão ficaria uma aula muito extensa. Bom, quais são os objetivos do SNUC? Os objetivos do SNUC estão presentes no capítulo 2, no artigo 4. Esse capítulo fala sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza. O primeiro objetivo do SNUC é contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais, proteger espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional, contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais,
promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais, promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento e proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica. Bom, outro objetivo é proteger as características relevantes da natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural, proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos, recuperar ou restaurar ecossistemas degradados, proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental, valorizar a economia e socialmente a diversidade biológica, favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. E, por fim, proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento, sua cultura e promovendo-as social e economicamente. Bom, aqui é possível, eu até destaquei as palavras que estão em cada objetivo do SNUC e, como algo óbvio, né, as unidades de conservação elas têm exatamente esse papel: proteger, preservar e manter de forma sustentável os recursos e todos os outros atrativos que podem existir nessas regiões. Bom, no artigo 6º, a gente pode conhecer quais são os órgãos que vão gerir as unidades de conservação. Os órgãos consultivos e deliberativos. O CONAMA faz parte desse grupo. Ele acompanha a implementação do sistema de unidade de conservação. O órgão central é o Ministério do Meio Ambiente, que coordena esse sistema. E os órgãos executores são o ICMBio, Instituto Chico Mendes, e o IBAMA, que implementam o SNUC e subsidiam as propostas de criação e administram as unidades de conservação federais. Bom, no artigo 7 nós temos a divisão das categorias de unidades de conservação. Esse artigo faz parte do capítulo 3º, que fala exatamente das categorias de unidades de conservação. Bom, primeiramente, nós temos 2 tipos de unidades de conservação, que aí vão se ramificar. Nós temos 2, que são a unidade de proteção integral e a unidade de uso sustentável. A unidade de proteção integral tem como objetivo básico preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta lei. Então, essa unidade de proteção integral, você não pode utilizar os recursos que estão nela. Enquanto na unidade de uso sustentável, o objetivo básico dessas unidades é compartilhar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. Então, aqui você pode usar os recursos, porém com responsabilidade de forma sustentável. Bom, no artigo 8 desse mesmo capítulo, é definido quais são as unidades de proteção integral, né? Quais são e o que pode ser feito nessas unidades. A primeira unidade é a estação ecológica, que, segundo o artigo 9, tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. A reserva biológica, que, segundo o artigo 10, tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seu limite, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, executando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. Bom, o Parque Nacional é uma outra unidade de conservação de proteção integral, que inclusive mais no final da apresentação eu vou falar sobre o Parque Nacional de Ubajara. O Parque Nacional tem como objetivo a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Temos também o Monumento Natural. O Monumento Natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. E por fim, na parte de proteção integral, nós temos o Refúgio da Vida Silvestre, que tem como objetivo proteger ambientes naturais,
onde se asseguram condições para a existência e reprodução de espécies ou comunidades de flora local e de fauna residente ou migratória. Bom, aqui nós temos algumas imagens que exemplificam cada unidade de conservação de proteção integral. Essa primeira imagem é a Estação Ecológica de Bananal. Essa segunda imagem é a Reserva Biológica Atol das Rocas. Essa imagem é do Parque Nacional de Ubajara. Essa outra imagem é o Monumento Natural da Serra dos Mascates. E, por fim, o Refúgio da Vida Silvestre da Ararinha Azul. No artigo 14, nós temos as categorias de unidades de conservação de uso sustentável. Bom, primeira é a APA, Área de Proteção Ambiental, que, segundo o artigo 15, é uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso de recursos naturais. Temos também a ARE, Área de Relevante Interesse Ecológico, que, segundo o artigo 16, é uma área de pequena extensão com pouco ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. Temos também a FLONA, a Floresta Nacional, que, segundo o artigo 17, é uma área com cobertura vegetal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica com ênfase em métodos para a exploração sustentável de florestas nativas. A RESEX, Reserva Extrativista, é uma área utilizada por populações tradicionais cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, da agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade, reforçando que o respeito às comunidades tradicionais que já estavam presentes nessas unidades de conservação. Temos também a Reserva de Fauna, que é uma área natural com populações de animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável dos recursos faunísticos. Temos também a Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que é uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se nos sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações, e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. E, por fim, temos a Reserva Particular do Patrimônio Natural. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada gravada com perpetuidade com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Bom, aqui eu também trouxe algumas imagens. Essa primeira imagem é da Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçu. Essa outra imagem é uma área de relevante interesse ecológico da Serra das Abelhas. Aqui é a Floresta Nacional de Tapajós. Essa outra imagem é da Reserva Extrativista Chico Mendes. Essa outra é a Reserva de Fauna da Baía da Babitonga. Aqui é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mami-Rauá. E a Reserva Particular do Patrimônio Natural Salto Morato. Bom, falando um pouco sobre o plano de manejo. Esse artigo 27 está presente no capítulo 4º, que fala sobre a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. O plano de manejo ele deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. Na elaboração, atualização e implementação do plano de manejo das reservas extrativistas, das reservas de desenvolvimento sustentável, das APAs
e, quando couber, das flonas e das áreas, será assegurada a ampla participação da população residente. O plano de manejo de unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de 5 anos a partir da data da sua criação. O plano de manejo poderá dispor sobre as atividades de liberação planejada e cultivo de organismos geneticamente modificados nas áreas de proteção ambiental e nas zonas de amortecimento das demais categorias de unidade de conservação, observadas as informações contidas na decisão técnica da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. O registro da ocorrência de ancestrais diretos e parentes silvestres, características de reprodução, dispersão e sobrevivência do organismo geneticamente modificado, o isolamento reprodutivo do organismo geneticamente modificado em relação aos seus ancestrais diretos e parentes silvestres, e situações de risco do organismo geneticamente modificado à biodiversidade. Bom, ainda sobre o plano de manejo, no artigo 28, ele fala que são proibidas nas unidades de conservação quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com seus objetivos, o seu plano de manejo e seus regulamentos. Até que seja elaborado o plano de manejo, todas as atividades e obras desenvolvidas nas unidades de conservação de proteção integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger, assegurando-se às populações tradicionais, porventura residentes na área, as condições e os meios necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e culturais. Bom, esse é o último tópico desta apresentação. Eu vou falar um pouco sobre as minhas experiências com unidades de conservação. Bom, em 2019 eu fiz uma disciplina de Flora Brasileira com a professora Lígia Queiroz, do Departamento de Ciências Biológicas, e a sua disciplina tinha duas aulas de campo, uma para a unidade de conservação do Parque Nacional de Ubajara, que eu não conhecia e que foi uma viagem muito legal, e para o Parque Estadual do Rio Cocó, que eu já tinha ido algumas outras vezes. Bom, a visita ao Parque Nacional de Ubajara ocorreu no período de 14 de outubro de 2019 ao dia 18 do mesmo mês do mesmo ano. Nós fomos com o transporte da universidade e foi a turma da disciplina de Flora Brasileira, que, como eu já falei, é ministrada pela professora Lígia Queiroz Matias. Bom, foi uma visita muito legal e a gente tinha como objetivo principal realizar pesquisa sobre algumas problemáticas do parque. Antes de nós irmos para o parque, nós fizemos toda uma preparação. A gente leu o plano de manejo do Parque Nacional e a gente tentou ver quais eram os problemas que eram abordados nesse plano de manejo e a partir deles nós desenvolvemos alguns trabalhos, né? A turma foi dividida em grupo e cada grupo desenvolveu um trabalho acerca de uma problemática. A minha equipe ficou responsável por fazer um trabalho sobre a avaliação da relação das árvores frutíferas exóticas com a flora nativa presente no Parque Nacional de Ubajara e as estratégias de manejo para essas plantas. Bom, sobre esse trabalho, nosso tema foi meio decidido de última hora, mas foi um tema muito legal, porque a gente conseguiu desenvolver as perguntas que a gente queria e no dia seguinte que nós chegamos, a gente foi visitar o ICMBio e lá a gente conseguiu tirar nossas dúvidas sobre o parque para poder realizar esse trabalho, né? Realizar a pesquisa em campo. Então, acerca desse tema, as pessoas que trabalhavam no ICMBio não tinham muito conhecimento não tinham nem muito o que falar sobre o estabelecimento dessas árvores exóticas, porque já é algo que já acontece há muito tempo no parque, então já meio que não é mais nem realizado nenhuma estratégia de manejo. Então foi interessante trabalhar com esse tema, porque nem mesmo o pessoal do ICMBio tinha feito alguma pesquisa sobre esse assunto. Sobre as minhas experiências, como eu falei, nós fizemos uma visita ao ICMBio e tivemos uma palestra sobre o parque. Nesse mesmo dia, o nosso roteiro planejado seria só essa visita ao ICMBio, essa palestra, porém a nossa professora maravilhosa conseguiu conversar com os guias e a gente foi fazer uma trilha noturna,
que foi incrível, foi uma experiência muito diferente, porque eu já tinha feito trilha no Parque do Cocó, mas nunca tinha feito trilha em um parque nacional, então, ainda mais uma trilha noturna. Então foi bem legal, a gente foi com os guias, foi a turma inteira, todo mundo bem equipado, paramentado, com as roupas, botas, lanterna e outros equipamentos. Em seguida eu vou mostrar algumas fotos. No dia seguinte a gente fez a trilha da Cachoeira do Cafundó, de 6 km, a trilha Mirante da Gameleira, que é de 2,5 km, e a trilha Cachoeira do Gavião, de 8 km, que foi a parte mais legal da trilha, porque é a parte mais difícil e a mais perigosa. Então eu achei a mais legal. Essas duas primeiras fotos foram no dia que a gente foi conhecer o ICMBio e assistir a palestra dele sobre o plano de manejo e questioná-lo sobre os problemas que a gente percebeu que existem no parque. A gente recebeu folders, teve toda uma apresentação muito legal. E aqui foi a foto que a nossa professora registrou do final da trilha noturna, quando a gente chegou no Mirante e foi ver a lua e a cidade através do parque, e foi muito legal. Aqui já foi no outro dia que a gente fez as outras trilhas. A vista também, essa vista é a mesma vista que a gente viu à noite, que era o meu grupo, né, minhas amigas, eu, a Alessandra, minha amiga Raquel, Joyce e a Amanda. E aqui foi no final da trilha da Cachoeira do Cafundó, que a gente chegou na cachoeira. Quem quisesse podia tomar banho, mas eu não tinha levado roupa, então eu optei por não voltar pro começo do parque molhada. Já a visita ao Parque do Cocó foi realizada em apenas um dia, né? Porque é em Fortaleza. Foi no dia 24 de outubro de 2019. Foi também com a turma da disciplina de Flora Brasileira, Diversidade, Conservação e Manejo, da professora Lígia Matias. E nessa visita nós realizamos a atividade de interpretação ambiental. Nós fomos conhecer as trilhas que existem no Parque do Cocó. E depois disso nós teríamos que produzir um material sobre essas trilhas. Cada grupo ficou com uma parte da trilha e teria que desenvolver um material. Poderia ser um folder, um aplicativo, alguma intervenção no centro de visitantes do Parque do Cocó. E o meu grupo optou por fazer um folder sobre a trilha da Salina Diogo, que faz parte da história do Parque do Cocó. Nós tivemos uma palestra com a Cecília Licarião. Não tenho registro dessa palestra, mas foi uma palestra muito legal. Eu não conheci a Cecília pessoalmente, conheci apenas pelas redes sociais. E aí a gente pôde conhecer ela pessoalmente. E fizemos o reconhecimento das trilhas do parque. Todas as trilhas. Aqui são alguns registros de lá. E aqui da ruína da antiga Salina Diogo. Aqui é uma parte do mangue, que também entrou nesse folder. E aqui foi o material que a gente produziu. Trilha Salina Diogo, que era a capa. Aqui algumas instruções, que era a parte obrigatória de quem fizesse o folder. Aqui era a parte interna, né, que tinha a partezinha do mapa com as fotos que eu tirei. Bem legal. O domínio das samambaias, que é nessa parte que a gente andou dessa trilha. Era uma parte onde as samambaias estavam dominando, estavam invadindo toda a região da mata, toda a outra região da mata. O mangue regenerador era realmente na parte do mangue, né, o início da trilha do mangue, que mostrava o poder do mangue, né, de regenerar, de trazer vida, né, para outras populações vegetais, não só, né. E a Salina do Diogo em si, né, que dá um nome do folder e da nossa trilha. Que a gente colocou um QR Code e algumas observações importantes e os organizadores. Que a minha equipe foi a mesma de Ubajara. E é isso. Obrigada, espero que a aula tenha ficado legal. E é isso.